Notícia na tarde. Oferecimento Las Lenhas. Apresentação Renato Igor. Notícia na tarde aqui na TV Com, também a partir de agora. Boa tarde, portanto, para você que nos acompanha a partir de agora aqui no Notícia na Tarde, que começou às 2 horas na CBN Diário, segue na CBN, desde já na parceria da TV Com. Bom, doleiro Alberto Youssef tem uma liminar para ficar em silêncio na cariação com Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. É a sessão em andamento na CPI da Petrobras. E o doleiro Alberto Youssef repete a todo momento em que lhe é questionado que vai ficar em silêncio. Então a gente tem aquele teatro meio de louco, né? Os parlamentares fazem uma pergunta aí de 5 minutos, sabe que está sendo tudo televisionado, e aí o doleiro diz: vou permanecer em silêncio, vou me reservar e, de acordo com o direito constitucional, vou permanecer calado. E assim vai. 13h06, Notícia na Tarde. Aqui conosco está o desembargador Ricardo Hesler, que é coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Tudo certo. Nós agradecemos muito a visita do senhor aqui conosco. É interessante, desembargador, porque na semana passada nós comentamos aqui, o governo do estado tem a intenção de criar uma Câmara Técnica para auxiliar os magistrados nas decisões por demandas judiciais na área da saúde. E a informação que foi divulgada semana passada é que dos pedidos de liminares dos pacientes para a obtenção de medicamentos, de tratamentos médicos, 95% das vezes a liminar ela é concedida. O magistrado, ele toma a decisão baseado em informações técnicas, médicas. Como é que funciona isso na prática? Exatamente, Renato. O que nós abominamos, né, Renato, é a questão da tentativa de transferência de responsabilidade, né? Nós todos sabemos muito bem que o direito de petição, o direito de se ajuizar uma ação é um direito constitucional, né? Ao mesmo tempo, o direito à saúde também o é. Então, o que está havendo? Qual é a gênese desse problema? É a má gestão dos recursos do SUS. Na medida em que o SUS não é bem gerenciado, sobrecarrega o município, sobrecarrega o Estado, não há medicamentos suficientes, e onde é que eles vão reclamar? Vão reclamar no judiciário, né? Então, por isso, essa avalanche de ações envolvendo medicamento e tratamento médico, né? E o juiz, como leigo na matéria de medicina, ele se vale dos laudos técnicos, dos laudos médicos, dos atestados, para poder formar a convicção se esse medicamento é de uso contínuo, não é, se é necessário, se existe risco de morte, etc. e tal. Deixa eu entender o seguinte, desembargador. O senhor falou que o juiz ele se utiliza de laudos médicos, de atestados, enfim, mas fornecidos por quem? Exatamente. No primeiro momento, isso é fornecido pelo autor, pela parte autora. Sim, né? Pelo autor da ação. E na dúvida, havendo essa urgência no tratamento, por exemplo, né, se é uma questão de vida ou morte, se é uma questão grave, o juiz vai deferir essa liminar, não há dúvida nenhuma. Você se coloca na situação do magistrado. Você tem que acreditar em alguém, você vai acreditar na petição inicial. E o que está se propondo agora, Renato, isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, é a realização de uma espécie de uma comissão técnica, né? Uma câmara técnica, na verdade, né? É câmara técnica, né? Composta de médicos e fármacos, né? Farmacêuticos também, né? Para que possam avaliar prematuramente se esse tratamento, se esse remédio solicitado é ou não necessário. Claro, e essa Câmara Técnica, ela já foi criada pela Associação Catarinense de Medicina, mas não acabou entrando em atividade porque o Estado acabou não bancando, né? Tem um custo isso, claro, né? Mas imagino que a manutenção de uma Câmara Técnica, o custo é bem menor do que o gasto com as ações, né, com gasto com a compra de medicamentos, enfim. Essa Câmara Técnica,
deve ser bancada por quem? Bom, na verdade, a nossa proposta é que ela seja institucionalizada, né? Ou seja, que ela esteja vinculada ou a PGE, Procuradoria-Geral da República, do Estado, desculpe, ou a Secretaria de Saúde. Né? Mas deixa eu apresentar um contraponto para o senhor. Eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Médicos aqui semana passada, e ele critica a tese de que seja vinculada à Procuradoria-Geral do Estado, ao Estado, né, ao Poder Público, porque o Poder Público é parte interessada na ação. Perfeito, é uma tese respeitável, né? Sim. Mas se você observar bem, e nós estamos cientes disso, a maioria dos médicos que fornecem esses atestados, esses laudos médicos hoje, né, para a parte autora, são médicos vinculados ao próprio SUS. Quer dizer, são médicos bancados pelo SUS, são médicos que interessam ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. Eles têm filiação, né? Então, essa tese ela é respeitável, mas eu não posso concordar. Tem que ser vinculado ao Poder Público Estadual? Eu acredito que sim, porque nós temos a questão da urgência, né? O juiz está lá no cotidiano, no dia a dia ou no plantão. Então nós estamos 24 horas disponíveis, porque às vezes é uma medicação, é um tratamento, é uma cirurgia que tem que ser realizada à noite, né? Então, esse assessoramento dessa Câmara Técnica deverá ser incontinente, deverá ser no ato, né? Ou então, na pior das hipóteses, em 24 horas. Sim. Então, nós estamos trabalhando em duas vertentes. Uma, a Corregedoria Geral da Justiça trabalha com a possibilidade de se linkar todas as comarcas do Estado com essa Câmara Técnica. Vinculada ao Estado. Ao Estado. Bancada pelo Estado. Perfeitamente. Tá. No momento em que entra uma ação, que vai ser tudo eletrônico, doravante, a partir de 2016 é 100% processo eletrônico, não vai mais ter papel. Então, no momento em que entra essa ação, sendo de medicamento, ela imediatamente vai cair um link nessa Câmara Técnica. Que vai dar a resposta no prazo mais rápido. O remédio é esse e o tratamento é esse. Tá. Surgiu o questionamento por parte do presidente do sindicato dos médicos em Santa Catarina, e a tese dele é que quem deveria bancar essa Câmara Técnica é o próprio Judiciário. Não, isso é um absurdo. Me desculpe o ilustre, né, o ilustre declarante, mas isso é um absurdo. Não há nem possibilidade orçamentária e muito menos legal para que isso aconteça. Né? O Judiciário está na condição de decidir a causa, né, a pedido do cidadão. Então, eu não vejo como o Judiciário, aliás, não há como o Judiciário bancar. Sim, agora, desembargador, é claro que do ponto de vista do magistrado é uma decisão complicada, ele recebe esse pedido de liminar e hoje, como ele não tem essa Câmara Técnica em 24 horas, ele não consegue ter um respaldo técnico no momento da decisão, imagino, né? Ele acaba concedendo a liminar porque vou dar a liminar e depois vamos ver como é que fica, né? Aí vai para uma perícia. Porque justamente o advogado ele está colocando ali que há um risco de vida. Eu costumo separar aí em algumas partes, né, essa questão, não sei se o senhor concorda comigo. Uma coisa é o cidadão que provoca o judiciário, e isso acontece, por algo absolutamente banal que o Estado deveria fornecer e não fornece. Por exemplo, uma internação em UTI. Tem gente que provoca o judiciário de forma legítima para conseguir uma cirurgia ortopédica de quadril, para conseguir uma consulta com um ortopedista. Quer dizer, são questões banais. Mas eu pergunto para o senhor, quando o magistrado ele dá a decisão, né, o cautelar, né, a liminar. Tutela antecipada. A tutela antecipada, dá uma liminar. De certa forma, esse paciente não está furando a fila de outro? Sim. Praticamente acontece isso. Ele fura uma fila, exatamente. Né? E até transgride uma norma legal, que é a fila. Né? Então, muitos estão se valendo dessa alternativa para justamente furar essa fila. Sim. Então é uma situação que nos coloca também numa sinuca de bico. Né? Você não atende, você tem que atender, aí vem a responsabilidade dos médicos num laudo desse. Claro. Né? Então, veja bem... Porque hoje todo mundo tem medo da judicialização, o médico está com medo também, né? Ele acaba solicitando, às vezes, muitas coisas, exames, porque hoje o paciente ele quer exame, mesmo que às vezes não precise, ele sai frustrado se o médico não encaminha ele para uma ressonância, alguma coisa assim.
E hoje o médico está com medo também, né? Porque... Voltemos ali à Câmara Técnica, Renato. Essa Câmara Técnica tem duas vertentes. Uma é no início, como eu te falei, dessa ação, antes do Estado ou do município ser citado. Sim. Então, entrou essa Cautelar, ação. tá. Entrou essa ação. Não, antes da cautelar Sim, até. sim. Entrou essa ação, a Câmara Técnica vai ter acesso. Essa é a proposta. Para subsidiar a decisão do magistrado. E já subsidia. Claro. Porque muitas vezes o Estado já fornece. O Estado não. Isso aqui o Estado tem. Por isso a ligação direta com o Estado. Ah, sim, claro. Tá? Para Não. evitar a judicialização. Exatamente. Claro. Não, mas isso aqui não precisa entrar na justiça. O Estado não vai nem citar. Mas o Estado não vai nem citar. Não, isso aqui já está resolvido. Economiza o trabalho do judiciário. E economiza dinheiro, porque Claro, aí não tem honorários, não tem custas do processo. Claro. Tá? E tem também as câmaras de mediação, que também poderão ser procuradas e ser acionadas para esse fim, antes de uma decisão. Né? Com base nesse laudo. Vamos tentar imaginar um caso. Às vezes o médico ele dá uma receita de um medicamento que não está na lista do SUS. Do ANS. Da Agência Nacional de Saúde. Aí, no caso, o SUS fornece para aquela doença, só que não é esse medicamento, é outro tipo de medicamento, enfim. O tal do RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. Tá, o senhor acha que esse tipo de situação também entraria na mediação? Também entra na mediação. Porque, de repente, há um remédio substitutivo que esteja nessa relação, um remédio que possa substituir o tratamento adequadamente, até um genérico. Claro. O desembargador sabe que o Estado gasta, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, em torno de 150 milhões de reais por ano, não é pouco dinheiro, né? Sim. Com essa demanda judicial na área da saúde, né? E o argumento do Estado é que, muitas vezes, né, o que isso impacta na atenção à saúde? Porque uma coisa é uma ação única, né? Sim. Onde tem um CPF, onde é uma criança, tem nome, tem cara, tem CPF, alguém que está brigando por um direito. O Estado diz que o seguinte, muitas dessas ações comprometem os programas de saúde coletiva, como, por exemplo, médicos da família, agentes de saúde, por aí vai o todo, né? Sim. Pois é, eu digo o seguinte, Renato, realmente isso é um fator inarredável. No todo, nós temos em Santa Catarina cerca de 1 milhão de processos tramitando, no todo. 1 milhão total. Desse 1 milhão, 19.740 ações envolve pedido de medicamento. 19.740, 20 mil. Uhum. E 2.342 contra planos de saúde, que são de outra né, natureza, né? Mas envolvendo também essa questão de laudo médico, etc. Então isso representa o quê? 2%. 2%. Né? Então, claro, muita gente potencializa isso porque, às vezes, o valor de um remédio é altíssimo. É caro. É caríssimo, principalmente esses tratamentos novos. Né? O procurador chegou a citar um tratamento de 1 milhão de reais. É possível, eu acredito. Mas porque a medicina hoje está muito cara também, né? Tá, agora, desembargador, nós temos aí alguma perspectiva de entendimento com o Estado para essa ativação da Câmara Técnica? Isso já está em fase de final para a assinatura dos convênios. Né? A Corregedoria está trabalhando nisso e a Presidência do Tribunal, nessas duas vertentes. Sim. A Câmara Técnica que vai se especializar na instrução do processo e nessa Câmara que vai também trabalhar antes da instalação do processo, por assim dizer, antes da instrução, antes da citação. Né? Tá, e prazo para isso, o senhor tem ideia? Claro que depende a operação do Estado, né? Quem vai implementar, né? Exatamente. Mas prazo? Eu acredito que dentro dos próximos meses, até o final do ano, nós vamos conseguir ter uma ideia de quando isso vai acontecer. Mas tem que ser para ontem. A urgência é grande. De um lado você tem um direito legítimo do cidadão, porque o SUS ele é integral e universal, né? Ou seja, é tudo e para todos. Né? Agora, essa questão, eu não sei se eu posso continuar aqui, pode. Essa questão de responsabilizar o judiciário é que não se pode mais admitir. Nós temos que bradar contra isso. A responsabilidade não é do judiciário. O fato do juiz dar a liminar não quer dizer que o judiciário que vai ter que sair do orçamento do judiciário o valor desse medicamento. E eu digo aqui um caso, eu falo de um caso concreto, Renato. Agora, em julho, no mês passado, o SUS declarou aí que vai liberar um tratamento oral
que cura praticamente 90% dos casos da hepatite C no Brasil. Né? 90%. Porque até agora esse tratamento convencional, que é por picada, inclusive, ingestão via venosa, ela cura 40%, 45%, 46% dos casos. E esse tratamento novo vai liberar uma dose de medicamento via oral que vai resultar numa cura praticamente de 90% dos casos, declaração do próprio SUS. Só que ele vai limitar a distribuição a cerca de 30 mil tratamentos no Brasil todo. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 3% da população mundial está infectada pelo vírus, porque é virose, né? Pela hepatite C. Né? No Brasil existe 1.500.000 casos. 1.500.000 casos de infecção de hepatite. Você veja a demanda reprimida que isso vai acontecer no Brasil. Vão acontecer milhares e milhares de ações de pacientes que vão querer esse tratamento, sim. E tem direito. E tem direito. Claro. Agora, por que limitar a 30? Claro, sem Falta de orçamento. Bom, vamos seguir a nossa conversa. Estamos conversando com o desembargador Ricardo Resler, coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça. Tem muita gente participando por aqui e em instantes estaremos aqui de volta. Notícia na tarde. Notícia na tarde, aqui na CBN Diário, estamos na TV Com também, 13h24, 17 graus a temperatura. E aqui conosco está o desembargador Ricardo Resler, coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça. Estamos falando sobre a judicialização, né, da medicina, né, as demandas judiciais na área da saúde. O desembargador nos trazendo aí uma boa notícia de que ainda nesse segundo semestre, essa previsão, e o Estado está negociando isso com o Poder Judiciário, deve ser formatada, criada, deve passar a operar a Câmara Técnica, formada por médicos e farmacêuticos, para dar subsídios, elementos técnicos, né, de informações para os magistrados na tomada de decisão. E também até evitar o litígio, né, quando muitas vezes chega lá um pedido e aquela informação, não, mas esse medicamento, esse tratamento tem aqui à disposição, tem um leito lá sobrando e tal. E de repente não precisa nem judicializar os processos, né? Nem judicializar as ações. Agora, desembargador, o senhor estava comentando agora há pouco no intervalo que muitas vezes as ações coletivas, digamos, a associação de hemofílicos, a associação de pacientes de tal doença, uma ação coletiva poderia trazer muito mais agilidade ao processo, não? Sem dúvida nenhuma. Centralizaria essas demandas, né? O próprio Ministério Público, com as ações civis públicas, né? Poderia centralizar isso e utilizar melhor e com mais eficiência as ações coletivas. Isso diminuiria o número de demandas, né? E tornaria mais célere as decisões. Eu queria ampliar um pouquinho a nossa discussão, mudar de assunto, aproveitar a presença do senhor aqui conosco. Hoje, eu imagino que desde o mensalão, né, desembargador, talvez jamais o Poder Judiciário teve tanta visibilidade. Hoje nós conhecemos os hábitos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que um gosta de artes marciais, outro gosta de rock, outro gosta de samba, enfim. Quer dizer, há muita exposição. Em função da internet, das redes sociais, da cobertura jornalística, hoje 24 horas, enfim. Isso é positivo? Eu creio que sim, isso é transparência, né? E a transparência é necessária no serviço público, né? Na medida em que não expõe a privacidade, né, dos seus agentes públicos, agentes políticos, eu creio que é positivo sim, porque mostra o que ele faz, mostra o que ele gosta, mostra a tendência, né, no julgamento. Isso é positivo, para mim é positivo, faz parte da democratização dos poderes. E quando há um clamor público, né? Claro que a gente vive hoje uma situação muito tensa no país, né? Uma polarização política, as pessoas estão muito radicais, né? Ou é a favor ou é contra, não tem meio termo. E se o juiz, o magistrado vota por porque está a favor do governo e está no esquema do governo, está recebendo algum benefício, enfim. Se vota por B, não, porque é contra, porque é daquela linha, enfim. Quer dizer, hoje qualquer decisão fica sob suspeita. Ou se coloca algum tipo de questionamento, né? Renato, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu sou quase há 30 anos magistrado. É um fardo que nós carregamos. Se você
você tem duas partes, né? Você vai decidir a favor nenhuma, não existe empate no judiciário. Alguém sempre vai se sentir prejudicado, e esse alguém vai recorrer, vai te criticar e vai te colocar esses substantivos, esses adjetivos todos, melhor dizendo, né? Então isso sempre houve. Agora com maior proeficiência em razão dessa exposição na mídia, né? Claro. Mas isso é um fardo que todo juiz sabe que vai ter, e eu acredito muito, né, na imparcialidade dos juízes, né? E eu sempre digo, o juiz Moro, né, ele não está fazendo nada mais do que cumprindo a sua obrigação. Pois é bom o senhor 90% dos juízes, eu diria até mais, fariam exatamente o que o juiz Sérgio Moro está fazendo. Aí você pega a parte que é legítima, muitas vezes, enfim, o cidadão pode gostar do clube A, B ou C, do partido A, B ou C, do governo A, B ou C, isso é normal, faz parte do jogo democrático. Mas o juiz Sérgio Moro está sendo duramente atacado também, né? Tem denúncias fortíssimas contra ele, mas imagino que completamente infundadas, né? A gente percebe muitas acusações, assim, eu digo assim, levianas, inclusive, né, ao magistrado, né? Mas hoje as redes sociais permitem esse tipo de coisa. Né? Não só o Sérgio Moro, mas também o ministro Teori agora está sendo criticado duramente também nas redes sociais, quer dizer, é muito fácil a melhor defesa é o ataque, claro, né? Claro. Então se ataca para destruir quem está construindo, né, que é muito melhor para poder se posicionar. Mas eu acredito muito na integridade, na firmeza, né, que estão sendo conduzidas todas essas iniciativas e a instrução desse processo, para se fazer justiça, né? Não se quer, evidentemente, questionar ou pré-condenar ninguém, absolutamente. Muito bem. Desembargador Ricardo Resler, coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional do TJ, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde. Boa tarde.